Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã abençoada, neste dia que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Mais uma manhã, mais uma oportunidade, onde o Senhor nos diz: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. A luz do Senhor está nascendo sobre ti. Aleluia. Vamos em gratidão ao Senhor. Nós entramos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, agradecendo pela noite de sono, agradecendo ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Obrigado, Pai. Gratidão por o Senhor me conceder mais uma manhã estar aqui para trazer a tua palavra, que hoje a palavra do Senhor vai nos falar da diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Obrigado que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Aleluia. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Romanos, capítulo 10. Os versículos são do 8 ao 17, que vai nos falar assim. Aleluia. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluias! E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, como está aqui no versículo chave, né, que é o versículo 17, a fé, né, vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, né? Se nós não ouvirmos algo, como vamos crer? Se nós não pregar a palavra de Deus, como que alguém vai crer, né? Então tem que ter quem prega, quem ouve, e quem ouve também abrir o coração para quê? Para crer, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se não ouvir, como vai crer no que não ouviu? Que nós tenhamos coragem, né? Força. Que o Senhor venha cada dia renovar as nossas forças para estar trazendo a palavra, pregando a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça, força, sabedoria para pregar a palavra. Ser mais um a pregar. E como foi falado essa semana no Pão Diário, que a palavra não seja só ouvida ou lida, mas praticar. Praticar a fé.
Fé vem pelo ouvir, né? Nós encontramos frases, a fé vem por ouvir. Na carta aqui do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo deseja, né? Ele desejava que os seus contemporâneos judeus crescem em Cristo e fossem salvos, né? Então, Paulo estava ali falando para os judeus, para que eles crescem, porque os judeus, até hoje, tem muitos que não creem ainda, né? Que Jesus Cristo já veio e que vai vir pela segunda vez. Eles não creem nesta palavra. Tem muitos que ainda não creem, não creu, né? Mas desde o tempo de Paulo, que Paulo já batia nessa tecla, né? Já falava ali para os judeus acerca da palavra, né? E Paulo desejava que eles, né, os contemporâneos judeus, eles crescem em Cristo e fossem salvos, como eles creriam, né? Mas como eles iam crer? Pela fé que vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, né? E quem convence o homem é o Espírito Santo. A nossa ação, né? Nosso dever é pregar, mas quem faz a obra na vida do outro ser humano é o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo está agindo em favor de vidas que ainda não creem, que ainda estão perdidos nesta vida, sem fé, sem esperança. Mas Jesus é a tua esperança. Ele é a nossa esperança. Não podemos perder essa esperança, né? Temos que crer sem duvidar. Aleluia. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, né? Louvado seja Deus. Mas também nós podemos confiar que Jesus se revelará a nós nas provações, né? Crer, ter esperança é acreditar que Deus ele age através das provações. Ele aumentará nossa fé ao ouvirmos a sua mensagem, seja qual for o desafio, né, que nós enfrentamos. Que os obstáculos não venham impedir de nós anunciarmos as boas novas de Cristo, a pregar a palavra e também a acreditar. Louvado seja Deus. Talvez em Romanos aqui 10, no versículo 17, o verso bíblico mais importante para a compreensão do que significa cristianismo. Se juntarmos estas palavras a outros pensamentos sobre a importância da fé, como: sem fé é impossível agradar a Deus. Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Percebemos que ter fé é fundamental para a nossa salvação. O que é fé? Como podemos desenvolvê-la de modo a transportar montanhas? Sempre que nos depararmos com alguma situação difícil na vida, o conselho mais ouvido no mundo cristão é: tenha fé, irmã. Tenha fé que isso vai passar. Você já ouviu isso um montão de vezes, não é verdade? Quando a gente está passando alguma dificuldade, sempre vem alguém e fala: tenha fé, isso vai passar, tenha fé, né? Mas nós não adquirimos a fé assim, só alguém falando tenha fé. Nós vamos adquirir a fé ouvindo e praticando a palavra de Deus, né? Ouvir ou dizer isso não produz homens e mulheres de grande fé. Deus nos diz de onde vem a fé, como desenvolvê-la. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é simplesmente acreditar em Deus,
Acreditar que Ele existe é ditar que Ele veio na pessoa de Jesus para morrer por nós, ou acreditar que Ele seja um Deus todo-poderoso. Fé não é só isso. Fé é entregar nas mãos de Deus os problemas para os quais não encontramos soluções humanas. É pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. A melhor definição de fé é confiança em Deus. Não é possível confiar numa pessoa sem conhecê-la, se não a conhecermos intimamente. Somos loucos se nelas confiarmos. Não existe a possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem passar tempo junto. Então, quando nós conhecemos pessoas, nós não confiamos nessa pessoa de imediato. A confiança vem, na relação do dia a dia, nas conversas, na convivência, na intimidade. Aí a gente confia, passa a confiar naquela pessoa. Assim com Deus não é diferente. Temos que conhecer Deus não só de ouvir falar, mas como Jó disse, eu conheço não só de ouvir falar, eu conheço por eu ter experiência. Jó precisou passar a experiência que passou para que ele falasse que ele não estava crendo só de ouvir falar, mas ele estava crendo em Deus pela experiência, mesmo que essa experiência seja no sofrimento, que infelizmente às vezes tem pessoas que buscam mais quando está no sofrimento. Quando está tudo bem, aí a pessoa se afasta de buscar a Deus. Cadê a intimidade, Quando Jesus foi curar alguém, ele não fez aquela oração comprida ali na hora para curar, não. Bastava uma palavra dele ou um toque e a pessoa ficava bem. Porque Jesus orava antes. Então nós temos que orar antes, ler a palavra, ter intimidade com Deus, para que essa confiança, essa esperança chegue até nós. De nós estar com o problema e deitar e dormir tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e saber que enquanto nós dormimos, tem um Deus que está trabalhando por nós e ao nosso favor. Aleluia. Se não passarmos o tempo com Jesus, conhecendo-o pelo estudo da Bíblia, jamais iremos desenvolver a nossa fé. Quando lemos a Bíblia, a nossa mente, o nosso coração se abre por uma porção de razões, de modo que a confiança em Deus se fortaleça cada vez mais. Oh, aleluia! Então, quanto mais nós lermos a palavra, passarmos tempo com Deus, orando, envolvido com Ele, é que a nossa fé aumenta e a nossa esperança nele, a nossa confiança no Senhor aumenta mais e mais. O estudo da Bíblia aumenta-nos a capacidade de decisão e eficácia de ação, resolvendo-nos a caminhada que conduz à vida. É Ele que nos habilita a ver que Deus não deixa de cumprir as suas promessas e nunca abandona a um amigo fiel. Ao vermos como Ele nos conduziu os negócios e a vida dos homens da antiguidade, passamos a acreditar que o mesmo se pode dar conosco. O estudo da Bíblia nos põe em contato com os grandes homens e mulheres de fé do passado e também com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Através deste contato, verificamos estar crescendo a nossa confiança em Deus. Isto é tão natural como o nascer do sol se sucede à noite. Amigos, tome posse
para ouvir a palavra de Deus. Escute a voz mansa e delicada, e você vai perceber que a sua confiança em Deus vai crescer. Louvado seja Deus. Então, essa é a fórmula de como nós vamos crescer na fé. É meditando, é ouvindo a palavra de Deus, que vem a fé. A fé não pode ser aquela fé natural que todos têm, né? Eu creio, eu acredito, eu tenho fé em Deus. Não é essa fé que Paulo está falando. Ele está falando aqui da fé sobrenatural, de você dormir tranquilo e confiando que Deus vai fazer o que for melhor para nós. Amém? Oremos. Deus de amor, Tu nos concede esperança mesmo quando nós sofremos diante dos obstáculos. Que hoje o Senhor venha nos moldar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que tenham todos um domingo abençoado. Que sejam de paz na sua casa, no meio da sua família. E que nós venhamos ter uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém?